Bom dia, pessoal! E aí, pessoal, bom dia! Não precisa nem dizer onde nós estamos, né? Exatamente, esse cenário aí atrás já diz onde a gente está. Exatamente. Bom, nós estamos aqui no Coliseu e vamos começar mais essa sequência de vídeo para vocês. Exatamente. A gente comprou, só uma dica para vocês, a gente comprou um ingresso pelo Get Your Guide e a gente contratou um guia em português, porque como tem muitas ruínas, né? Não aqui no Coliseu, mas no Fórum Romano ali, e a gente não consegue muito identificar, né? Porque a gente não estava aqui na época, então a gente achou mais fácil ter um guia que aí explica pra gente tudo direitinho, pra gente aproveitar ao máximo esse lugar histórico, né, gente? Exatamente, pô, e vale muito a pena, porque o passeio dura em torno de 2h30. Então, para você conseguir saber, identificar, porque senão se você não fizer isso, você vai ver só um monte de ruínas e não vai saber qual é o significado dela no contexto histórico. Então, é importante você pegar o Get Your Guide lá com o guia na sua língua, que você entende tudo, não perde nenhuma explicação, né? Porque muitas vezes você em outra língua, mesmo que você domine o inglês, né? Mas mesmo assim algumas coisas acabam passando. Eu acho que na tua língua é bem legal, né, Paty? Não, com certeza. E com isso você vai aproveitar ao máximo o seu passeio, né? Exatamente. Para conhecer de tudo. Então é muito importante que você faça pelo menos pra gente, né? Nossa dica. A contratação do guia português, o valor é um pouquinho só mais alto, mas eu acho que vale a pena o investimento. Eu também acho. É um momento único, gente. Então, assim, tem que aproveitar ao máximo, conseguir extrair o máximo da experiência, né, Paty? Exatamente, exatamente. Então, a gente está aqui, vamos esperar o nosso guia. A gente chegou com 20 minutos de antecedência que eles pediram, né? Então, a gente vai ficar por aqui, mas já aproveita aí, já faz a pipoca que vai ter muita história por aí. É isso aí. Vem com a gente. Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Roma atrai cerca de 9 a 10 milhões de turistas por ano, principalmente por essas atrações como o Coliseu, o Panteão e a Fontana di Trevi. Especialmente nesse ano que nós estamos, em 2025, que é um ano de jubileu da Igreja Católica, né? O jubileu o que é? A cada 25 anos a igreja faz uma festividade. Então eles fazem missas extraordinárias, o próprio Vaticano, né? Tem vários eventos especiais e o último foi em 2020 e agora em 2025 a gente está no ano do jubileu. Roma, exatamente por isso, pelo ano de jubileu, Roma passa por várias obras para a restauração do seu patrimônio. Então, com certeza a gente vai passar dos 10 milhões esse ano. E aí, pessoalzinho do Grupo 8? Opa! Beleza? Como é que tá? Tudo bom? O que é isso, rosa no seu pescoço? Isso aqui é o Audio Guide. E aqui você coloca o fonezinho aqui e aí coloca no ouvido e aí você vai seguindo tudo que seu guia falar, porque como são muitas pessoas e o guia fica distante, né? Então assim, para não ficar todo mundo parando naquele local e ele explicando e aí você tentando ouvir, você coloca o áudio, fone, então independentemente de você esteja, mesmo não vai ficar muito distante, né? Mas mesmo próximo, e aí você consegue entender tudo que ele vai estar falando para você no áudio. Então assim, é bem tranquilo, bem light. A gente já viu alguns vídeos das pessoas, as pessoas falando que realmente funciona bem, então a expectativa tá boa. É melhor, né? Porque a gente já participou assim, de alguns grupos, você tem que ficar correndo atrás do guia para tentar ouvir, e fica aquele muvuca, todo mundo em cima, aí você não consegue realmente relaxar, né? É isso. Mas acho que vai ser bem, vai ser legal, vai ser tranquilo. E também é importante, né? Porque se você fizer sem o Audio Guide, eu acho que não é legal, porque você acaba vendo só um monte de ruína e não entende o contexto histórico daquilo. Então, vai ser bom, que aí você ouve e você pode escolher na sua língua, né? A gente escolheu português, então vai ser bem mais fácil ainda. Perfeito. Então depois a gente volta, tá, turista? Tá? Sim, senhora. Pode botar isso pra procurar seu guia. Desculpa, dá licença. E aí, turista? Tô esperando aqui meus amigos compatriotas do Brasil. Brasil, cadê? O povo do Brasil! Não tem ninguém do Grupo 8. Cadê os brasileiros? Vai ter daqui a pouquinho. Aqui brasileiro você sabe como é que é, né? Só chega atrasado nos lugares, né? Pediram pra gente chegar aqui 10 horas, vão chegar 10h20. Entendi. Cadê o povo do Brasil? Brasil, 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 Brasil.
Não, é assim, né? Com criança, bem diferente, né? Depois os filhinhos que andam um pouco. Bene, bene. Ela está falando que os mármores foram todos recortados e tiraram os pregos, porque os pregos de ferro, eles uniam as placas de mármore. Prego. Taxinha. Ditador tirano, mas ele queria mais poder. Então, os outros senadores tentaram de parar ele, mataram ele, mas ele deixou um filho adotivo que se chamava Ottaviano Augusto. E Ottaviano Augusto foi o primeiro imperador. Ottaviano marca o início do Grande Império, né? E a fim da República Romana. Então, Aqui já é o meio do Fórum Romano. O Fórum Romano é onde havia a vida pública, né? De Roma, era tudo aqui no Fórum Romano. Era onde praticamente as decisões eram tomadas. Sete colinas, porque a cidade foi fundada sobre sete colinas. E o Apocalipse fala das 7 colinas também. Sim, Apocalipse, sim. Ele trata de... Sete colinas, sete reis. Aqui é a fundação de Roma. A cidade foi fundada sobre a colina do Ponte. O Palatino é aqui na colina lá em cima. Depois nós vamos. Ah, tá. Aí uma terraça. Mas lá, É onde foi as 7 colinas que foram fundadas. Capitólio. Os americanos, né? Era o Capitólio. Ah, é verdade. Sabe que essa palavra vem da Roma, né? Capitólio. Era o centro latino, um templo que era. Mas aqui é uma reconstrução. O templo de Vesta conservava, dentro do templo, tinha um fogão sagrado, um fogo eterno, que representava a eternidade de Roma. Esse era um templo do sexto século antes de Cristo. Então, imagina que os primeiros romanos estavam lá em cima, a cidade foi fundada lá no Palatino, a colina do Palatino. A cidade foi fundada no colina do Palatino. Esse era um vale pantanoso, né? Na época quando eles moravam lá. Sabe aquela história dos Romulus e Remus, os três? Sim. Outra A loba. A loba. A loba. É, aqui na mitologia, fundação E todos os deuses romanos, essa daí também é grega? Vesta não, era romana. Era Mas eles adotaram depois os deuses gregos, Minerva, Apolo. Eles chamaram, mudaram os nomes, não? Até a Minerva. Poseidon, Netuno. Ali eram os quartos onde os vestais moraram. Aqui era um jardim e aqui tinham lagos e aqui eram jardins. Essas estátuas são cópias dos originais e a maioria estão dentro dos museus. Essa é a representação das virgens vestais. Algumas são deusas, mas são todas mulheres. Então, Aqui é uma representação das virgens da vestais. época romana, né? E vê os senadores de toga branca vestidos com aquela toga, né? Igual no Gladiador, E as né? mulheres pertas, né, que seguem a família imperial. Imagine que isso aqui ficou centenas de milhares de anos enterrados. O nível da escavação aqui é em torno de 20 metros. Sabe, a arqueologia é uma ciência moderna. Os arqueólogos começaram a escavar só no século XVIII, final do XVIII, século XIX. Aqui o Fórum Romano enterrado, é uma pintura, é uma incisão, gravura. Né? Olha como estava tudo enterrado. Nossa. E mostro, né, metade do arco, né? Mostro outra foto desse lado, ponta de
Aqui são fotos, é uma foto de 1800 não sei o quê. Nossa. Então aqui ficou tudo enterrado por séculos. Por quê? Porque ninguém era interessado, né? Em evocar. E se construíam em cima, as pessoas moravam em cima de fora. Nossa. Construíam casa. Os arqueólogos fizeram um trabalho de tirar tudo. O máximo hoje é só um grande campo verde. Posso mostrar uma foto? Acho que tem nesse livrozinho aqui. Circo Massimo, corridas de carruagem, de bigas, né? Era uma coisa assim. Agora é um campo verde, como é gramado, que é utilizado no verão para concerto de música rock. É sempre para a diversão do povo. Não, propaganda política dos romanos, pão e circo se chamava, né? Sim. Eles construíam circos, estádios, teatros para a diversão do povo. Pensa aos políticos de hoje. Propaganda política, né? Para obter um voto. Só que agora se paga, né? Você entra no Circo Massimo, o ano passado tinha, não, há 2 anos, concerto de Bruce Springsteen, sabe, aquele americano. O ticket de ingresso custava 150, 180 euros. Uau! Bene, agora vamos a descer até o arco. Esse grande muro, olha, está escrito lá, Vigna Barberini. Barberini era outra família de papas. Barberini era uma família da época barroca. Barroco é o século XVII. É a época da Reforma Protestante. Os Médici também tiveram 2 papas, né? Médici 3 papas, mas Médici é antes, né? Médici é o início do 1400? Renascimento, final do 400. Final do 400. Então, Médici, tudo começa com Médici, né? Eu não sei se alguém de você vai visitar Florença, que é a minha cidade favorita. A gente está indo para Florença. Então, vai gostar muito. É linda, porque é cheia de história, mas a diferença de Roma é uma cidade pequena. Então, dá para andar a pé em qualquer lugar. Tudo é muito perto. E Florença é o início do Renascimento. Do Renascimento. E graças dos artistas do Renascimento. Né? E os Médici, investiram muito nisso, né? Eles treinavam os artistas. Treinavam os artistas. Na vila, na casa dos Médici, tinha um jardim onde Michelangelo, Rafael, Botticelli, todos esses Brunelleschi trabalhavam, estudavam e experimentavam. Então, e depois os artistas vinham para Roma, porque em Roma tinha o Papa, né? E o Papa tinha o dinheiro para comissionar trabalhos. Então, se formava lá em Florença e depois de poucos anos eram chamados pelos cardinais ou pelos papas diretamente para trabalhar, principalmente São Pedro. Sabe que a Basílica de São Pedro é uma basílica renascentista, completada na época barroca, porque foi completada em 1626, né? Mas antes daquela basílica tinha a Basílica de Constantino, né? Que foi construída sobre o túmulo de Pedro. Porque Pedro foi martirizado lá? Porque antes da basílica tinha um circo, um estádio de Nero e Calígula. Então, Nero e Calígula utilizaram o estádio para jogos e também outro tipo de espetáculo era martírio de cristãos, né? Sim. Os cristãos eram martirizados nos estádios como um espetáculo. E Pedro foi martirizado lá, crucificado de cabeça para baixo, como ele pediu, e depois tumulado numa necrópole que ficava lá, embaixo da basílica atual. Então, a Basílica de São Pedro são 3 camadas. Não sei se dá para visitar agora com esse jubileu lotado, mas a Basílica de hoje, depois você desce nas grutas, nas tumbas dos papas, que é nível da Basílica Constantiniana, 4º século. Então, mais abaixo tem a necrópole pagã, que está lá ainda, mas para visitar a necrópole vaticana precisa de reservar muito antes, né? Mas é uma experiência. Então, agora estamos na frente do Arco de Tito, que era utilizado depois como ingresso ao Foro Romano, né? Olha essa foto, porque não dá para... Sim, dá para ver, se você vem aqui na direita,
um pouco mais aqui. Ó, a senhorina, a moça ali está limpando um rilievo da menorah. Sabe a menorah? Candelabro a 7 braços, símbolo do culto judaico, está retratado lá. Uau! E dentro lá é um rilievo que mostra os romanos voltando da conquista de Gerusalemme, antiga Judeia, com o bottino de guerra, como a menorah que foi roubada o Templo de Salomão. A destruição do Templo de Salomão foi no ano 70 por causa de Tito. Aqui está, porque não dá para ver, mas a menorah, eccola lá, olha, lá ao lado da senhorina. 7 braços, aqui é o triunfo do imperador, né? O triunfo do imperador. E agora, já, que horas são? Temos 10 minutos para entrar e... Deixa eu ver, meio-dia já? Oh, perfeito, perfeito. Andiamo, entramos agora dentro desse edifício, que hoje é um museu, ma que era um grande templo, que começava lá na frente do Coliseu e chegava até a igreja, Tempio di Roma, olha, está escrito aqui, Roma e Venere e Roma, 2 deusas, Afrodite e Roma, que era a deusa com o nome da cidade. Depois, na Idade Média, século XII e XIII, tornou-se um convento com monge beneditinos, e o convento hoje é um museu. O museu foi reaberto ano outubro passado, 2024, depois de 22 anos de restauro. Museu del Foro. E dentro, onde estavam os quartos dos monges, hoje são escritórios dos arqueólogos del parco, lá em cima. Essa é a magia de Roma, né? Como se reutiliza os espaços, né? De templo até convento, museu e também escritórios públicos. E sabe quem pagou para reabrir e restaurar esse museu, que ficou anos fechado? Fendi, a casa de moda, bolsa. Fendi. Fendi, Gucci, Valentino são os novos patronos das artes, mecenates, como os Medici naquela época. Agora, casa de moda, que bom, né? Porque dinheiro público não é bastante. Então, eles fazem doações para restaurar monumentos. Vamos esquentar um pouco. Aqui, mamma mia, espero que não está muito irritado. Olha, aqui você está dentro do templo. Templo de Venere e Roma. Como estava lá naquele vídeo, imagina tudo decorado com um teto de folhas de bronze. Todo o bronze foi tirado para construir o altar na Basílica de San Pedro, abóbada, colunas de mármore vermelho do Egito. Esse mármore, você vai ver muito desse mármore lá no Vaticano. Estátuas de deuses e deusas que decoravam aquele nicho, e passando através dessa porta, aqui é a vista, mamma mia, vamos, porque é a vista melhor que você tem do Coliseu. Então, imagina uma estátua enorme da deusa Vênus aqui, e a outra deusa ficava na outra sala. Eram dois muros que se tocavam, back to back. Olha que coisa. Segundo século depois de Cristo foi encomendado por Adriano. O imperador Adriano foi aquele que encomendou a construção do templo do Panteão. O Panteão, sim. Tem que ir dentro, conseguiram entrar? Sim. Aquela cúpula maravilhosa. É o único domo construído naquela época em concreto romano. Concreto era outro segredo na técnica de construção. E sem nenhum guindaste, sem nenhum suporte. Sem nenhum. Imagina uma grande forma de madeira. Eles jogavam um concreto que era um pouco mais líquido, né? E depois se secava. O segredo daquela arquitetura é a espessura das paredes, porque o basamento são 7 metros. Sim. E indo lá em cima,
que fecha, não fecha, porque há um óculos, né? Exato. Que entra e quando chove, Chove lá. Não, é uma Inclusive coisa... o Brunelleschi que se baseou naquela cúpula para poder de Florença, né, para construir de Florença. Depois, que bravo. Michelangelo que fez o domo, a cúpula di San Pedro, também ele respeitou o domo di Adriano e fez a cúpula de um diâmetro de 2 centímetros menor daquele do Panteão. Pode acreditar? Nossa. Como respeito. São 43, 126 depois de Cristo, né? 126 e 28. 126 e 28. Adriano. Muito E Adriano que impressionante. encomendou esse templo também. Que era... Adriano foi um bom imperador. Ele era um filósofo e arquiteto também. E viajou muito no Império. É por isso que quando voltava, copiava, não é? Como fazia desenho, copiava. Tem uma vila de Adriano. A próxima vez que você volta, vai na vila. Ela já jogou a moedinha dela na fonte. Sim. Vai voltar. Sim. Villa di Adriano, que fica fora da cidade, em Tivoli. É um lugar maravilhoso. É um sítio arqueológico. Era a vila suburbana dele. Quanto tijolos, né? Esses são do segundo século. Era uma técnica de construção incrível. Eles inventaram a técnica do arco, foi utilizada pelos romanos. Os gregos não sabiam do arco. É uma arquitetura romana. O arco pode suportar um cargo maior. Então são 2 muros. Olha lá que arquitetura que se toca. Cada sala era uma sala para uma deusa. E o povo não entrava no templo, sabe que o templo era só entrava o sacerdote, né, que oficiava, né? Os cidadãos ficavam fora e faziam sacrifícios aos deuses, Os sacrifícios matavam animais, né? Que era como para pedir um favor ou agradecer de alguma coisa, né? Aqui são árvores de oliveira, oliveiras, que não é da época romana, mas são velhinhos, né? Olha aqui, a via sacra, que era a procissão sagra feita pelos imperadores. SQR. Essa inscrição é da época romana, da República Romana, está escrita em cima do arco. É utilizada até hoje, esse é um esgoto, coisa pública, né? República, que significa república? Coisa pública, do grego. Então, é utilizada até hoje da nossa prefeitura. Escola pública, não está escrito SPQR, água pública, né? E tudo colapsou. Então, esse muro em tijolo é um reforço feito no século XIX, 1820, imagina. 1840, o Papa Pio IX. Nós vamos começar a explorar uma das cidades mais fascinantes do mundo. Roma.